Olá, sou o professor Eustáquio, do IFTM Campus Uberaba. O assunto de hoje é o período napoleônico, que vai de 1799 a 1815. Napoleão Bonaparte é, com certeza, uma das figuras mais importantes da história. Napoleão Bonaparte, nascido em Ajaccio, na ilha da Córcega, né? É representante da nobreza italiana, né? Ele nasceu um ano apenas após a conquista da ilha da Córcega pela França, né? E com origem nobre, ele teve a oportunidade de estudar e frequentar desde cedo a academia militar para a formação de oficiais do exército francês. Napoleão Bonaparte, considerado um herói para os franceses, ele foi importante por consolidar a hegemonia burguesa e contribuiu também para a expansão dos valores da burguesia. E foi o grande contribuinte para o fim do antigo regime na Europa, né? Ao mesmo tempo que seus exércitos avançavam pela Europa, ele contribuiu para a construção de uma nova era, né? A era do colapso do antigo regime, o colapso dos valores da nobreza e a consolidação dos valores burgueses. Bem, é esse tema que trataremos a partir de agora. As fases que Napoleão governou a França vão desde o consulado, né, quando ele assume o poder através de um golpe de Estado, que acaba com o Diretório, em 1799, e vai até 1804, quando, através de um plebiscito, ele se torna imperador dos franceses. E esse período imperial napoleônico vai de 1804 a 1815. Aqui, o seu governo atinge o apogeu. E, quando perdeu o poder, derrotado pelas coligações lideradas pela Inglaterra, Napoleão é deposto e retoma o poder por apenas 100 dias, até que é destronado definitivamente em 1815. É esse período, importante da história europeia que estudaremos a partir daqui. Bem, em novembro de 1799, ocorre o golpe 18 Brumário. Mais importante, que Napoleão ele consolida os valores da burguesia e os valores da Revolução Francesa. Quando ele assume o poder, o governo corrupto do Diretório, a França estava em completo colapso econômico, abalada por guerras, ameaçada pela restauração do antigo regime, ameaçada por agitações populares e a burguesia temendo a restauração da monarquia absolutista e temendo também as ameaças populares vindas das conspirações do Partido Jacobino, a burguesia convocou o general Napoleão Bonaparte e, com apoio da burguesia, o general, depois de suas campanhas vitoriosas na Itália e mesmo no Egito, Napoleão é convidado a assumir o poder. Assim, em novembro de 1799, ocorre o golpe 18 Brumário, E assim, Napoleão Bonaparte assume o governo do consulado. A França, na verdade, passou a ser governada por uma república, E nessa república do consulado, o governo de 3 cônsules, Roger Ducos, o abade Siguier e o general Napoleão Bonaparte, que, na verdade, era o primeiro cônsul. É importante dizer que Napoleão, como primeiro cônsul, controlava o poder e era a principal figura política desse período. Napoleão Bonaparte, não se esqueçam que foi um agente da burguesia.
Afinal de contas, ele assumiu o poder para consolidar o poder político e econômico da burguesia, afastar os absolutistas do poder e o risco de restauração do antigo regime, e, principalmente, afastar qualquer forma de volta dos jacobinos ao poder. Assim, seu papel foi de consolidação da burguesia e aí combater qualquer forma de restauração do antigo regime ou mesmo de volta dos radicais jacobinos ao poder. Dessa forma, Napoleão procurou consolidar seu poder, combater os inimigos externos e internos da burguesia. E vai fazer um bom papel, vai fazer um bom governo. Tanto é que, em 1804, através do plebiscito, com maioria esmagadora, Napoleão é eleito, não é? O novo imperador dos franceses, e com amplo apoio popular. Não é? Então, o projeto burguês de fortalecer um governo centralizado, um rei capaz de consolidar seus interesses, um rei capaz de pacificar internamente e expandir o imperialismo francês. Não é? E para isso, Napoleão, em 1804, não é, buscou fazer acordos internos e externos, e exatamente para combater os inimigos, não é, os poderosos inimigos da França, as monarquias absolutistas da Áustria, da Prússia, da Rússia e mesmo a Inglaterra. Assim, Napoleão foi coroado imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, com a presença ilustre do Papa. E nesse episódio, Napoleão foi bastante indelicado, porque era a tradição do Papa coroar o imperador. Napoleão arrancou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou, demonstrando que ele estava acima do poder papal. Bem, a grande realização de Napoleão, já no período imperial, é o Código Civil Napoleônico. O que estabelecia esse código? Não é? Ele é tão importante porque influenciou a maioria dos países do Ocidente. E, claro, o seu objetivo é fortalecer os interesses da burguesia. Estabelece as regras do direito civil, não é? As regras do casamento, as regras do direito penal e processual. Dessa forma, institui o casamento civil, que antes, não é, a França, como um Estado com religião oficial, o casamento era o religioso, estabelece agora o casamento civil como um marco regulatório. E estabelece também o direito ao divórcio, um grande avanço no início do século XIX. Revoga os privilégios do clero da nobreza, não é? Mas vocês vão perguntar, mas isso não havia sido revogado com a Revolução Francesa, mas agora estabelece por lei. Não é? Ele acaba com os privilégios do clero da nobreza, estabelecendo agora que todos são iguais perante a lei. Na economia, ele consolida o liberalismo econômico e político e o direito à propriedade privada, tão caro à burguesia. Estabelece também a liberdade de pensamento e de religião, estabelece que a França agora é um Estado laico, né? E importante também dizer que, como representante da burguesia, ele proíbe greves, que são fortemente reprimidas, e proíbe também sindicatos mais combativos ou mesmo de esquerda. Então, a partir daí, ele passa também a controlar e reprimir os movimentos operários. Além disso, o Código Napoleônico, ele também é machista, porque discrimina a mulher ao submetê-la ao homem. Embora tenha um avanço da lei do divórcio,
a mulher continua ainda submissa ao homem, né? E esse Código Civil napoleônico é um marco importante, né, para modernizar as relações do direito civil, penal e processual. E teve influência, e tem influência até hoje, no mundo ocidental. Bem, e quais foram as realizações do Napoleão nesse período? Como agente da burguesia, ele deu grande apoio à modernização industrial. A França, né, busca se tornar uma potência industrial, fortalece o comércio, fortalece a agricultura, né? E para gerar empregos e modernizar o país, grandes investimentos em obras de infraestrutura, não só para gerar emprego, mas também para modernizar, para alavancar o desenvolvimento industrial e comercial do país. Grandes obras de saneamento, construção de estradas, pontes, canais de irrigação, drenagem de pântanos, enfim, tudo isso com o objetivo de gerar emprego, renda e modernizar o país. É nessa época também que ele funda o Banco da França. O Banco da França tem o objetivo de conceder empréstimos, financiamentos para a geração do desenvolvimento industrial do país. O Banco da França também passa a controlar a emissão de moedas, combater a inflação, e é essa época também a criação do franco, não é? Uma grande moeda francesa que existiu até o século XX, né, quando foi substituída pelo euro, quando a França ingressou na União Europeia. Bem, outra forma importante é combater a inflação, reduzindo a emissão de papel moedas, e também baixou os preços dos gêneros de primeira necessidade. Isso, né, por isso que ele ganha bastante apoio popular, né? Bem, outra grande obra de Napoleão, a fundação de escolas públicas, né, tanto primárias quanto secundárias e até superior. O objetivo e essas escolas públicas e laicas, né, sem a influência da Igreja Católica, né? E isso tem o objetivo, combater o analfabetismo no país, qualificar a mão de obra e modernizar o país, né? E, conforme diz também, proibir greves e sindicatos, trabalhadores mais combativos. Esse governo mais centralizador e, por que não dizer, autoritário, ele censura a imprensa, elimina os opositores. Assim, né, a imprensa censurada e cooptada para exaltar as realizações do governo, né? E, por outro lado, Napoleão também foi um agente modernizante no sentido de que ele contribuiu para combater as monarquias absolutistas, né? E, com seus exércitos, ele conseguiu transformar a França numa grande potência imperialista. Bem, nesse período napoleônico, Napoleão Bonaparte, com seu exército poderoso, ele conseguiu conquistar praticamente toda a Europa. Mas na Batalha de Trafalgar, ele fracassa. Ele não consegue derrotar a Marinha Britânica. Esse era o ponto fraco de Napoleão. Assim, diante do fracasso em não conseguir derrotar militarmente a Inglaterra, Napoleão decreta o bloqueio continental. O que estabelecia esse bloqueio continental? Querendo arruinar a economia inglesa, ele proíbe que todos os países europeus recebam em seus portos produtos ingleses. Assim, todos os países europeus estavam impedidos de comercializar com a Inglaterra. E aqueles países que rompessem, que furassem o bloqueio continental, seriam atacados. Foi assim que, em 1808, Napoleão decide pela invasão da Espanha e também pela invasão de Portugal. É nesse momento que o rei Fernando, da dinastia de Bourbon, o rei espanhol, é capturado, não é? E preso, e quem passa a governar a Península Ibérica é um irmão de Napoleão, não é? E
A dinastia de Bragança, que governava Portugal, nesse momento comandada pelo Dom João, escapa das garras de Napoleão. Toda a corte portuguesa, em 1808, final de 1807, início de 1808, foge para o Brasil, escoltada pela Marinha Britânica. E isso tem um efeito aqui na América Latina. Inicia-se o processo de independência, ou pelo menos acaba-se com o bloqueio continental, ou melhor, acaba-se com a obrigatoriedade das colônias comercializarem apenas com a metrópole. A fuga da família real para o Brasil vai dar início também ao processo de emancipação política da colônia portuguesa. Dom João VI, fugindo para o Brasil, ele estabelece também que o Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal. E na prática, o que isso significa? A presença da corte portuguesa no Brasil altera a estrutura agora de poder, porque o Brasil, o Rio de Janeiro, passa a ser sede de todo o Império Português. Bem, e diante disso, continuam as guerras napoleônicas. Outro país que fura o bloqueio continental é a Rússia. E por que fracassou o bloqueio continental? Porque muitos países europeus ainda eram agrários e dependiam do comércio com a Inglaterra. Diante disso, diante das dificuldades e limitações econômicas, muitos países passam a furar, a romper o bloqueio continental. Diante disso, diante do rompimento do bloqueio continental, Napoleão decide por invadir a Rússia. Um dos grandes erros da história. Partindo de Paris, com aproximadamente 600 mil homens, o exército francês parte em direção a Moscou, a capital da Rússia. E foi um grande fracasso. Uma das maiores derrotas da história. O exército francês foi derrotado por táticas de guerra do exército russo. E o que os russos fizeram? A tática de terra arrasada. O que seria isso? O exército russo, à medida que ia recuando diante da superioridade do exército francês, os russos incendiavam as lavouras e não permitia com que os franceses, o exército francês, se alimentasse. E quando Napoleão chegou vitorioso a Moscou, ele percebeu que havia caído numa emboscada. Moscou estava em chamas, a capital da Rússia estava em chamas. E aí, quando ele percebeu que havia sido enganado pela tática de guerra russa, ele deu a ordem para recuar. E aí já era tarde demais. O exército francês, faminto, abatido pela fome e pelo terrível inverno russo, e pelas emboscadas e táticas de guerra de guerrilha do exército do czar. Assim, quando Napoleão chegou de volta a Paris, dos 600 mil homens, restavam apenas 60 mil soldados. Isso abala o poder de Napoleão. Fragilizado, desgastado, Napoleão perde o poder. Ele perde o apoio da burguesia. Assim, em 1814, mais uma invasão das coligações comandadas pela Inglaterra, mais Áustria, Prússia e Rússia. E assim, ao ser destronado, Napoleão é deposto, é exilado na ilha de Elba, vizinha no mar, localizado no mar Mediterrâneo, vizinha a sua terra natal, vizinha à ilha de Córcega. E assim, na França, restaura-se o antigo regime. A dinastia de Bourbon, sob o comando do rei Luís XVIII, volta ao poder.
Bem, e esse retorno da monarquia, né, dos Bourbon, do Luís XVIII, vai durar apenas um ano, né, de abril a março, de abril de 1814 a março de 1815. Assim, a desgastada monarquia de Luís XVIII, né, querendo restaurar o antigo regime, né, vai ser também destronada. Napoleão, então, percebendo, né, a fragilidade e a insatisfação do povo francês diante da restauração da monarquia da família Bourbon, Napoleão resolve deixar a ilha de Elba, no exílio, no mar Mediterrâneo, e volta de forma triunfante, com apoio do exército, com apoio da população francesa. É o governo dos 100 dias. Né? E assim, por pouco mais de 2 meses, quase 3 meses, Napoleão vai governar, mas já fragilizado. Né? E esse breve retorno, apesar da aclamação popular, Napoleão foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo, na Bélgica. E assim, ao ser destronado, Napoleão é exilado, não mais uma ilha do Mediterrâneo, mas uma ilha no sul do Atlântico, próximo ao litoral africano, na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Né? Bem, termina o governo napoleônico, agora vamos analisar o que representou Napoleão para a história dos franceses. Um governo ditatorial que preservou os interesses da Revolução Francesa, mas principalmente os interesses, né, da alta burguesia financeira e industrial. Né? E, conforme já adiantei, Napoleão foi importante por consolidar o poder da burguesia, ao eliminar o absolutismo e, principalmente, a radicalização jacobina. Né? Ele estabelece também as bases da modernização, tanto administrativa quanto industrial. Né? Derrotou os países absolutistas, Áustria, Rússia e Prússia, né, a princípio, e contribuiu também, o grande legado de Napoleão, além do Código Civil Napoleônico, o grande legado foi enfraquecer o antigo regime. E ao fragilizar as monarquias absolutistas, ao invadir as antigas potências mercantilistas, como Portugal e Espanha, e isso contribuiu efetivamente para os processos de independência dos países ibéricos, aqui na América Latina. Aqui, o ano de 1812, o período do apogeu, quando praticamente toda a Europa estava sob o domínio napoleônico. Embora dominando praticamente a Europa, o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco de Napoleão, era a sua marinha, e ele não conseguiu derrotar a Inglaterra. Bem, afastado definitivamente Napoleão do poder, né, restaura-se o antigo regime na França e na Europa. As monarquias absolutistas vencedoras, né, do Napoleão estabelecem o Congresso de Viena, se reúnem na capital da Áustria, estabelecendo alguns princípios. Iria se restaurar o antigo regime, o mapa político europeu seria restaurado como era antes do Napoleão Bonaparte. Né? Outro princípio importante, cria-se o Exército da Santa Aliança. O que seria esse Exército da Santa Aliança? Os países católicos iriam se unir, né? Essas monarquias absolutistas organizariam um pool, um exército unificado para manter não só a paz na Europa, combater as revoluções burguesas e impedir os processos de independência das colônias americanas. Né? Importante dizer que a Inglaterra, já potência industrial, não interessava a restauração do antigo regime
e principalmente, não é, por ter interesses em expandir os seus mercados, não era interessante para a Inglaterra o retorno do absolutismo. Para a Inglaterra seria interessante ampliar mercados, abrir os portos às nações ditas amigas e, com isso, consolidar a sua revolução industrial. Assim, a Inglaterra se afasta da Santa Aliança, né? Bem, pelo princípio da legitimidade, estabelece que as monarquias, as famílias, as dinastias que estavam no poder e que foram destronadas por Napoleão voltariam ao poder. Assim, os Bourbons voltam ao poder na França, na Espanha, os Bragança voltariam ao poder também em Portugal. É isso, um abraço.